Olá, olá! Primeiramente, uma boa noite aos nossos alunos que estão aqui ao vivo conosco, gravando aqui esta aula que vai ao ar no domingo às 9 horas da manhã. Um bom dia para você que está assistindo essa aula na estreia desta escola bíblica dominical, deste domingo. E bom estar de volta, voltei de férias, então, voltei na semana passada, mas para as nossas aulas aqui de quarta-feira, é a primeira aula que eu estou participando depois do nosso retorno de férias aqui, então, muito bom estar nesse ambiente, este que, sinceramente, é o meu ambiente favorito de estudo da palavra ou de exposição da palavra de Deus é a sala de aula. Porque é um tempo não só de você expor e aprender das escrituras, mas também poder conversar, poder discutir, esclarecer dúvidas, colocar ali o seu ponto de entendimento, de interpretação, e enriquecer a aula com tudo isso. Inclusive, você que está participando aqui pelo YouTube, a gente convida você a colocar aqui nos comentários, né? Não só deixe seu like, sua curtida, além disso, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, mas coloca aqui nos comentários também o que Deus tem falado ao longo da leitura destes textos. Nós estamos aí na nossa última lição sobre o Evangelho de João. Nós vamos estudar hoje capítulo 20 e 21, lição de número 13, e aí vamos então começar uma nova lição, um novo trimestre, um novo tema. Vou deixar para o final da aula para a gente falar sobre esse novo tema que nós vamos começar na semana que vem, ok? Se você está acompanhando a gente nas nossas redes sociais, está aqui na descrição, você deve estar vendo aí que nós estamos em reforma, oh, coisa boa! E eu falo literalmente, eu gosto de reforma, tá, gente? Eu gosto de reforma, assim, do andamento da reforma. Eu não sou a minha esposa, por exemplo, ela gosta do resultado da reforma. A bagunça, a sujeira da reforma, ela não gosta, não. Eu gosto sim. Nós estamos em reforma em nossa igreja, estamos reformando a fachada, estamos criando um novo espaço de recepção para receber você presencialmente aqui na igreja, sala de oração, trocando o piso, fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Vão ser aí ao longo de 3 meses. Fisicamente, nós estamos ali, só não estamos usando o salão de culto, estamos usando todas as outras dependências da igreja e a nossa escola bíblica dominical está funcionando normalmente. Então, a gente convida, você está aqui em São Paulo, está na Zona Leste, vem estudar a Bíblia conosco, vem adorar a Deus conosco, todo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Se você vier para a celebração à noite, para o culto da noite, às 18h30, tá bom? Vem adorar a Deus conosco. Sem mais delongas, vamos aí ao início da nossa lição. Tem bastante texto, bastante tema que nós vamos trabalhar aqui. Não vai dar para abordar tudo, eu já vou adiantar isso para você, porque estamos falando agora sobre o tema que você já viu, o título que você já viu aí, ressurreição e vida. E separamos aí um texto áureo que já vem sendo falado desde a primeira lição, desde a introdução, inclusive, do Evangelho de João. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Então, abra aí, João 20, e essa eu vou fazer a leitura por aqui, tá bom? João 20, 30 e 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Texto profundamente impactante, aliás, texto que pauta a temática do Evangelho de João. E aqui, então, ele vai encerrando o seu evangelho com esta afirmação fundamental para a vida do ser humano, para toda a criação, para toda a criatura. Não está no evangelho de João, não está no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, não estão todos os sinais milagrosos, todos os milagres de Jesus. Quando você vai ver o final do evangelho, já trazendo aí o spoiler, contando o final do livro de João, ah, no capítulo 21, ele vai dizer nos versículos finais que não foram registrados todos os livros, em todos os milagres neste livro, porque ele diz aí, ele declara: penso que não haveria no mundo espaço
para todos os sinais que Jesus realizou, todo livros para registrar tudo que Jesus fez. Então, realmente a gente não sabe de tudo, porém, tudo que João colocou neste evangelho é para gerar fé. Ele está dizendo: estes sinais que eu escrevi, e isso até capítulo 20, estes que eu escrevi são para que vocês creiam, para que vocês tenham fé, para que vocês acreditem. Acreditem que Jesus existiu? Sim, mas não só isso, porque tem muita gente que crê que Jesus existiu, e não é por causa dos sinais miraculosos, você tem muitas provas históricas. Vou te dizer, sabe aquele matemático muito famoso, Pitágoras? Existem mais provas que Jesus existiu do que Pitágoras existiu. Você sabia dessa? Então, aqui, não é isso que João está falando apenas. É prova de que Jesus, ele não só existiu, como ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o escolhido de Deus. É isso que significa a palavra Cristo ou Messias. Mas mais do que isso, ele é o Filho de Deus. Então, estes milagres foram escritos para que você saiba que Jesus Cristo é o enviado de Deus, o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Porém, este Messias não é um escolhido como foram escolhidos no passado, no Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus. Só que João fala mais. Ele diz: quando você crê que Jesus é o Cristo, quando você crê que ele é o Filho de Deus, você tem vida no nome de Jesus. Se você acha que você viveu até agora sem Cristo, ainda não. Com Cristo, sim, você vai começar a viver de verdade. E com este pensamento, então, a gente agora fala de toda a ressurreição e vai entender como isso é profundo. Antes da gente ler o texto sobre ressurreição, eu vou trazer os nossos alunos e professores aqui para a nossa conversa e eu vou colocar aqui 3 frases, tá? Então presta atenção aí. Eu vou colocar 3 frases e eu vou falar um trecho da frase e o aluno ou o professor vai completar o restante, tá bom? Então vamos lá. Primeira frase: a ressurreição de Jesus traz. E abre o teu microfone e diz: a ressurreição de Jesus traz. Irmã Enedina, pode falar. A esperança, a certeza da garantia da nossa salvação. Não? Maravilha. Muito obrigado, irmã Enedina. Traz a esperança, a certeza e a garantia da nossa salvação. Maravilha. Segunda frase. E aí, ó, você que está acompanhando pela internet, você que está aí nos comentários, pode colocar aí, ó. Você pode escrever a frase, escreve nos comentários. A ressurreição de Jesus traz. Aí você faz igual a Menedina fez aí, escreve aqui. Depois põe aí nas suas redes sociais. Próxima. Porque Jesus Cristo ressuscitou, a morte. Aí vai. Porque Jesus Cristo ressuscitou, a morte. Foi tragada. Foi? Tragada. Simplifica aí para os mais jovenzinhos, irmã Deus. Foi derrotada. Derrotada, derrubada. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bom. Obrigado, irmã Milce. Último aqui, hein? Vamos lá? Significado da ressurreição de Jesus na minha vida. Pode abrir aí. Significado da ressurreição de Jesus na minha vida. Pastor Salovi. Para mim, a ressurreição de Jesus na minha vida me garantiu, como a irmã Enedina disse, a certeza da minha salvação, mas também garantiu o meu relacionamento com Deus de filho para pai. Muito bom, muito bom. Obrigado, pastor Salovi. Muito bem, queridos. Temos aqui muita coisa a se trabalhar, muita coisa a se discutir. E o primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui com você é a ressurreição, a sua prova, a sua importância e a nossa missão diante dela. Bom, então vamos falar aqui a respeito desse
texto. E vamos fazer uma boa leitura aqui. Vamos de João capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura direta, do versículo 1 ao versículo 18. João 20, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos fazer assim, para não cansar muito os nossos alunos que estão aqui. Um aluno vai ler para mim do 1 ao 9, e o outro aluno do 10 ao 18, pode ser? Então vamos dividir em duas partes, tá? Mas aí vai direto. O aluno que começou a ler, parou no 9, o outro já começa vai na sequência no 10 até o 18, tá bom? João 20, do 1 ao 18. Pode ler. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. 23. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Mas Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, contou o que ele lhe dissera. Muito bem, muito bem. Um dos pontos fundamentais sobre a fé em Cristo é a ressurreição. Nós vimos na semana passada a importância em relação ao sacrifício. E, de fato, ele é o que dá início ao que nós temos hoje, cremos hoje, como salvação. Mas o sacrifício estaria incompleto em relação à salvação se não fosse pela ressurreição. A gente vai entender de maneira detalhada isso. Antes de eu falar da importância da ressurreição, esse um aspecto que é inegável na fé cristã. Jesus ressuscitou. Isto faz parte da nossa fé em Jesus Cristo. Isto faz parte do que caminha conosco para sermos um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Existem provas de sua ressurreição?
Sim, de testemunhas oculares. Você não vai achar nenhuma foto. Certa vez, eu estava vendo nós temos aí um pregador, que ele vai nas universidades americanas, é um pregador americano, me fugiu o nome dele agora, mas ele vai nas universidades americanas e ele faz ali uma roda de conversa com os universitários, e ele permite ali que eles façam perguntas quaisquer, qualquer tipo de pergunta. E uma jovem chegou e falou assim: olha, se eu não tiver um registro médico de que Jesus ressuscitou, eu não vou crer. E aí ele disse: que conveniente você pedir um registro médico. Se for por esse princípio, não tem um registro médico de César, não tem um registro médico de Pitágoras, de Sócrates, de Aristóteles, não tem nada disso, gente. Os registros que nós temos da existência de pessoas estão colocadas em escritos que são narrados por testemunhas oculares, certo? Pessoas que viram e ouviram, e alguns registros de arte de algumas figuras importantes da história. E quando eu digo figuras importantes, eu digo figuras importantes e ricas, que tinham condição de pagar para os registros ou então o que se fazia sobre elas, né? Jesus, obviamente, é a figura mais importante de toda a história? É, mas não naquele período. Naquele período, a figura importante da história era César, por isso que você tinha busto dos imperadores e assim por diante. Só que você tem, quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ver o apóstolo Paulo falar que Jesus apareceu depois de sua ressurreição a pelo menos 500 testemunhas oculares, além dos 12 apóstolos, além do seu irmão Tiago, e posteriormente o apóstolo Paulo vai dizer: também apareceu a mim, ali em Atos capítulo 9. Mas com o seu corpo ressuscitado, aqui ó, carne e osso, não um espírito, não um fantasma ou qualquer coisa do tipo. Com o seu corpo ressuscitado, há pelo menos aí registrado pelo apóstolo Paulo 500 discípulos. No livro de Atos você vai ver que pelo menos ali 120 estavam ali também observando a ascensão de Jesus, né, em todo esse processo. Então, você tem aí um número grande de testemunhas que documentaram, que relataram a ressurreição de Jesus. Então, sim, nos padrões arqueológicos, pode-se afirmar que há, sim, a ressurreição de Jesus, ela de fato aconteceu. Agora, muito mais do que isso, porque a gente não está falando de registro histórico, a gente está falando de fé. E qual é a importância da ressurreição? Negue a ressurreição na fé cristã, porque existem algumas correntes que negam essa ressurreição. E desculpe, aí você se nega a ressurreição de Cristo, você nega a Cristo. Na verdade, você nega ao próprio Deus. Vamos entender isso melhor? Aproveita que eu falei para você ver em 1 Coríntios 15. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículos 16 a 22. Você pode ler do versículo 12, 1 Coríntios 15, 12 até mais à frente do 22, para você pegar o texto completo, mas vamos pegar esse recorte aqui. 1 Coríntios 15, leia para mim, pedi um dos alunos para ler, do 16 ao 22. Pode ler. Mas não demora não, meu povo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias
dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqui você tem a afirmação, tem a argumentação do apóstolo Paulo para mostrar a importância e por que que a salvação não seria salvação sem a ressurreição. Somente o sacrifício de Cristo não seria o suficiente para nos dar a salvação. Vamos entender um pouco. Perceba que os discípulos, ali em João capítulo 20, versículo 9, o próprio João faz um comentário, é muito interessante que as versões mais novas da Bíblia colocam um parênteses ali, porque o autor está comentando no meio da narrativa. Ele diz, eles ainda não haviam compreendido conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. De fato, quando você vai observar ali o servo sofredor no livro de Isaías, capítulo 53, por exemplo, entre outros capítulos onde são registrados, você vai ver ali que Jesus, de fato, aliás, o Messias, de fato, ele morreria. A narrativa em que ele foi transpassado é para deixar bem claro que o Messias, o servo sofredor, ele não só sofreria pelos pecados, mas ele morreria pelos nossos pecados. E quando, então, os discípulos encaram essa realidade, eles não conseguem. A expressão que é dada ali no versículo 8, ele viu e creu, e ele está se referindo a ele mesmo, a João. João olhou e creu. Ele não creu que Jesus ressuscitou naquele momento. Ele creu na afirmação de Maria, em que elas haviam ido ao túmulo, ao sepulcro, e não encontraram Jesus lá, o corpo de Jesus lá. Ela diz no versículo 2: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocar. Esse creu é crer nessa afirmação aí. Ainda não é sobre a ressurreição, tá? E, de fato, quando se encara a figura do Messias no Antigo Testamento, você pensa, já que ele é descendente de Davi, ele é da raiz de Davi, você pensa num rei vitorioso. O Messias é aquele que triunfaria sobre todas as coisas e governaria e levaria Israel ao domínio, à hegemonia em todo esse processo. Então não dá para entender nada. Eles já tinham entendido que Jesus era o Cristo pelos inúmeros milagres que Jesus já havia dado na presença deles. Eles já tinham essa afirmação. Eles até tinham entendido um pouco dessa questão do Filho de Deus, não como nós cremos na doutrina da Trindade. Isso ainda não estava completo na cabeça deles, porque para eles, Israel, o povo de Israel é filho de Deus. Israel é filho de Deus. Eles colocavam esse tipo de entendimento. Então o Messias poderia ser chamado dessa forma, mas não como alguém divino. Apesar de Jesus ter falado no capítulo 8 que ele era o eu sou, apesar dele dizer no capítulo 17, eu e o Pai somos um, e também trabalhar esse conceito nos capítulos de 14 a 16, eles ainda não tinham entendido com profundidade isso. E eu vou te dizer, ainda tem muita gente que não entende. A fé islâmica, por exemplo, não consegue entender isso com profundidade, porque, de fato, com a compreensão através do Alcorão, você não chega a essa conclusão. Sozinho, inclusive, lendo a Bíblia, não. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo, o próprio Jesus vai falar que é o Espírito Santo que vai revelar todas estas coisas. Então, quando alguém, ao ler a Bíblia, entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é porque o próprio Espírito Santo está falando através da Bíblia. Então, nesse ponto, eles ainda não haviam entendido. Quando Jesus, então, aparece primeiro a Maria Madalena, depois vai aparecer aí aos discípulos, quando você pega outros evangelhos, ele vai aparecer a Pedro, uma coisa interessante, ele aparece a Pedro antes dos demais, isso você vai pegar isso no evangelho de Lucas,
Depois ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, também no Evangelho de Lucas, e depois ele aparece aos 11 ali na casa, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Depois que acontece exatamente isso daí com os discípulos, e aí eles passam a crer na ressurreição de Jesus. Uma vez que eu tenho a prova, agora eu observo a importância. Por que que sem ressurreição não há salvação? Cristo morreu para nos trazer o perdão dos pecados. Ok. Mas pensa aqui comigo o seguinte: você foi perdoado, então você está lá com o crime, tá? Você está condenado pelo seu crime. Então você foi perdoado dos seus crimes. Não quer dizer que você foi inocentado. Você foi perdoado. Você é culpado. Só que aí o juiz fala: olha, os seus crimes estão perdoados. Então você foi redimido, certo? Mas é o seguinte: a punição é a cadeira elétrica. Só que você foi perdoado, você foi redimido, mas eu não consigo tirar a punição, que é a cadeira elétrica, por exemplo. Seria isso a salvação sem ressurreição, o sacrifício sem ressurreição. Vocês viram que a irmã Enedina, o pastor Salovi, compartilharam sobre a esperança, a garantia da salvação, e é o quê? É o que o apóstolo Paulo falou: eu viverei com Cristo, eu viverei em Cristo, ou até posso trazer isso para tempo presente, porque a expressão do pastor Salovi da irmã Enedina nos traz eu vivo em Cristo. Então, eu sou ressuscitado, e o apóstolo Paulo vai trabalhar isso em outras cartas. Eu sou ressuscitado no Espírito, hoje eu já fui ressuscitado no Espírito. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 12, o próximo ali, capítulo 2, ele vai falar sobre o batismo, que nós fomos sepultados no batismo e fomos ressuscitados em Cristo. Nós hoje temos um espírito vivificado. Hoje nosso espírito, a nossa alma, ela é vivificada em Cristo. Mas nós também seremos ressuscitados no corpo. Então, o sacrifício combina com a ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar. E olha o que o apóstolo Paulo fala assim de uma maneira muito forte. Ele vai dizer ali em 1 Coríntios 15, olha, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é inútil. A nossa pregação é inútil. De fato, eu vou crer em quê? Porque se Cristo não ressuscitou, eu não tenho vida eterna. Então eu estou pregando o quê? Então eu estou crendo em quê? Por isso, ela tem esta base fundamental para a nossa fé. Essa é a importância da ressurreição. Essa é toda a importância da ressurreição. Isso vai me destravando alguns aspectos. Eu vou deixar isso para o final da aula. Mas, a partir desta importância, dessa verdade, Cristo ressuscitou. Isso foi registrado pelos apóstolos, pelos discípulos. Isso foi compartilhado. Isso atravessou. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Há um pequeno trecho do Evangelho de João do 2º século. Então, sim, existem cópias ali antigas, e aqui então estou falando de uma cópia de mais de 1900 anos, tá? Sobre esta afirmação destas testemunhas oculares. E agora a gente entende a importância da ressurreição de Jesus Cristo. E a partir daí, Maria Madalena nos revela a nossa missão na postura dela. Por quê? Olha que coisa maravilhosa. Eu acho sempre isso maravilhoso, de como Deus vai construindo e trazendo notoriedade às
pessoas consideradas socialmente menos importantes. As mulheres eram, dentre as várias figuras sociais, crianças, mulheres, eram pessoas que tinham o menor valor, a menor importância na sociedade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aparece ressurreto pela primeira vez a uma mulher. E esta mulher é a primeira missionária evangelista, porque o texto diz, no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor e contou o que ele lhes dissera, que ali é o versículo 17. E aí você vai ter ali, depois eu convido você a ler o registro da ressurreição de Cristo nos outros três evangelhos, porque os outros três ainda é dito, Jesus dá a ordem, através de Maria Madalena, que eles vão ali se encontrar ali na região da Galileia, para que ele vá cada vez mais dando as instruções. Ele permanece 40 dias com os discípulos e com os apóstolos, tá? Então, Maria é quem revela a nossa missão a partir da ressurreição. Você crê que Jesus ressuscitou, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tem vida. A gente começou a aula falando sobre vida, né? Você tem vida no nome de Cristo. Tua primeira reação tem que dizer: Jesus vive. Jesus vive. Nós temos aí vários atletas, não só brasileiros, mas vários atletas em outras regiões do mundo, nas Olimpíadas, nas Olimpíadas de Paris, declarando: Jesus vive. Olha, tá bom, eu cheguei no topo aqui, eu ganhei minha medalha de ouro, eu ganhei minha medalha de prata, eu ganhei minha medalha de bronze, mas deixa eu te dizer, isso aqui, ó, o tempo leva. Isso aqui vai perder importância. Daqui 100 anos ninguém vai saber quem sou eu, mas Jesus Cristo vive, isso você precisa saber. E daqui 100 anos você vai estar com ele. E eternamente você vai estar com ele. Então os nossos atletas estão dizendo isso. Eu estou encantado com as Ilhas Fiji, país que pouquíssima gente conhece. Ele realmente é muito pequenininho, está ali no Oceano Pacífico, mas um país que inclusive tem um hino do Inário Cristão como seu hino nacional. Coisa maravilhosa. E eles estão ali na Olímpica, ah, todas as manhãs fazendo culto, juntando ali com a Palau, uma outra, uma outra nação, e eles estão ali fazendo culto na Vila Olímpica, testemunhando aos outros, todos os outros atletas que Jesus Cristo vive. É maravilhoso. Depois você pesquisa aí na internet, você vai ver vídeos encantadores. As Ilhas Fiji estão próximas ali das Filipinas, do Havaí, então o canto deles é meio que naquele ritmo havaiano, é uma coisa linda, linda de se ouvir. E eles estão dizendo: Jesus Cristo vive. Essa é a notícia mais importante da tua vida. Não é que você passou no vestibular, não é que você conseguiu um emprego, não é que sua aposentadoria saiu. Não é isso, não. Não é que seu netinho nasceu. Não é a coisa mais importante. A irmã Enedina, o neto dela, casou-se. Daqui a alguns aninhos, ou daqui, não sei, né? Bom, eles são novos, aí daqui a alguns aninhos vê o bisnetinho da irmã Enedina. Olha que coisa maravilhosa. Não é a notícia mais importante, é maravilhoso. Daqui a alguns dias, a minha sobrinha vai fazer 1 ano. É maravilhosa essa notícia. Minha linda sobrinha vai fazer 1 ano. Minha primeira sobrinha vai fazer 1 ano. Que coisa linda. Não é a coisa mais importante da minha vida. Jesus Cristo vive. Essa é a notícia mais importante que você poderia ouvir. Porque é essa notícia que garante a tua vida eterna, se você crê nela. Então essa é a notícia mais importante que você tem que dar para os outros também. Porque os outros vão se alegrar com o nascimento do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, com a sua promoção, com a medalha de ouro, com o que for, vão se alegrar, mas é uma alegria passageira. Você ouviu aí dos nossos irmãos? Jesus Cristo vive a alegria eterna. Vou te dizer que para minha mãe, quando eu nasci,
ela teve uma notícia maravilhosa, que nasceu o filho dela, e ao mesmo tempo, já em poucas horas, ela já tinha minha irmã mais velha, então essa preocupação já vinha na cabeça dela, tá? Então ela já tinha essa preocupação de mãe, e agora vem essa preocupação com o segundo filho, que é a alegria, e agora vem uma preocupação, tá? Ele nasceu, agora tem que cuidar, porque um dia ele pode morrer. A qualquer momento ele pode morrer, quando ela ainda era aquele morrer de mal súbito que o nenê, ah, alguns nenês vieram a falecer, e ainda tinha essa questão do mal súbito, de maneira muito mais forte. Então esse é o temor da mãe. Então nasce é a grande alegria e o grande medo. Com Cristo não tem o grande medo, só tem a grande alegria. Por isso essa notícia é tão incrível. Por isso todo mundo tem que saber. E aí, ah, Jesus Cristo dá essa missão a nós. Você vai ver isso em Mateus capítulo 28, 19 e 20, mas João 20, 21, por exemplo, Jesus novamente diz aos seus discípulos, João capítulo 20, versículo 21, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. A gente já viu nas lições passadas ali no capítulo, a partir do capítulo 13, sobre o ministério do Espírito Santo. Aqui, inclusive, é a inauguração do ministério do Espírito Santo na Igreja de Cristo. Aqui, então, a partir deste verso, a gente começa a ver a ação do Espírito Santo na Igreja de Jesus, na Igreja do Senhor. Mas aqui Jesus está já comissionando, está enviando. Está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu os envio a dar essa notícia. Então, esse é o primeiro tópico, a ressurreição, a sua prova, importância e a nossa missão. Antes de eu entrar no segundo ponto, que vai ser aí a partir do versículo 24, algum dos alunos ou professores quer colocar algum comentário, alguma dúvida? Pastor Solovi, pode falar. Uma das coisas que nós precisamos entender a respeito de tudo isto que o pastor colocou para nós é que em Cristo foi aberta a única possibilidade de levar o homem a se encontrar novamente com Deus e se tornar filho de Deus. Muitas pessoas estão buscando o céu através de N caminhos. E esses caminhos, na verdade, não existem. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Então é muito importante você parar de buscar isto e seguir o que Deus te oferece. Eu tenho visto muitas pessoas a receberem a Jesus Cristo como Salvador. E em todos os momentos que elas recebem a Jesus, o momento em que Cristo passa a fazer parte da sua vida é algo glorioso. Para quem está presenciando e para quem está recebendo. Eu lhe convido a você pensar sobre esse presente que Deus colocou diante de você. A ressurreição de Jesus, que lhe concede a vida eterna. E assim, você vai ter a certeza de que agora você está indo para o céu. Não porque você se tornou algo especial, de não vai pecar mais, ou agora você tem uma igreja, não. É que agora você é filho de Deus e vai começar um relacionamento com o próprio Deus. Muito obrigado, pastor Solovi. É isso, gente. Não existem caminhos. Só há um caminho. E esse é Jesus Cristo, o caminho.
Eu quero falar um pouquinho com você, o segundo ponto da nossa lição é a felicidade da fé. É exatamente esse o ponto que nos traz a conversa agora de Jesus e Tomé. Abra aí a Bíblia em João 20, eu vou pedir que leia para mim só o trecho do 20 ao 29, do 24 ao 29, tá? Então, João 20, do 24 ao 29, pode ler, por favor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha que afirmação. Aqui você tem duas afirmações maravilhosas. Da incredulidade de Tomé, você tem uma afirmação, e a gente, assim como a Pedro, não foi carne nem sangue que revelou que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus afirma, não foi carne nem sangue que lhe afirmou, que lhe revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Da mesma forma, a gente crê ali que Tomé faz a afirmação dirigida pelo Espírito Santo, porque essa é uma das afirmações que justamente trazem uma vez, certa vez também, nesse mesmo interrogatório a universitários, a este pastor, a ele pergunta, a jovem fala: "Jesus nunca afirmou sobre si que ele era Deus. Então por que vocês afirmam que ele era Deus?" Bom, há todas essas afirmações que eu já trouxe, né, ele dizendo: "Eu sou o eu sou", a afirmação que Deus dá a Moisés, uma afirmação que define ele como Deus. "Eu e o Pai somos um", outra, só que aqui você tem quando Tomé afirma: "Senhor meu e Deus meu", Jesus não nega. Jesus é Deus. Sim, ele é o Filho de Deus. Eu sei que esse conceito é difícil para nós, porque esse é o conceito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E eles são um único Deus, existente em três pessoas. Esse é o conceito de Trindade, e esse conceito a gente crê. A gente não consegue entender essencialmente como funciona, porque não existe nada na criação dessa forma. Não existe nada na natureza dessa forma. Por isso que é tão difícil para nós compreendermos. E ele afirma: Ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, mas ele também é o meu Deus. Mas Jesus agora diz uma coisa sobre você, sobre mim. Você é feliz porque não viu. Você é feliz porque não tocou. No Evangelho de Lucas, você tem Jesus aparecendo aos discípulos na mesma forma aqui, só que Lucas ele coloca algum elemento a mais, porque eles ainda pensaram que ele fosse um fantasma, já que a porta estava trancada e ele entrou. Quem passa pela porta trancada e pela parede é fantasma, certo? Certo? É o que a gente pensa.
Jesus fala: toque nas minhas mãos, nos meus pés. Aqui não é fantasma, aqui não é espírito. Aqui é meu corpo. Põe a mão do meu lado rasgado. É aquele corpo, aquele corpo que morreu, é aquele corpo que ressuscitou. Não foi nem corpo diferente, não. Não era um corpo glorificado, não. Era aquele corpo ressurreto, ressuscitado. Tem alguma coisa aí para comer? Aí deram um pedaço de pão para ele. Ali ele comeu, não lembro se é pão e peixe ou se é só pão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, uma coladinha aqui, rapidinho. Paz seja convosco. Eu tô achando o texto aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. É o Lucas capítulo 24. É isso aí, é peixe assado, não é pão não. No versículo 42, deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Eu lembro daquele filme do Gasparzinho, que aí os fantasmas iam comer e caía tudo no chão. Não, Jesus comeu, era ele mesmo. Trazendo toda essa evidência. Só que aí Jesus diz um negócio, não é para Tomé, sobre a felicidade de Tomé, não. É sobre a nossa. E vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo aos discípulos que viram, eles se tornaram muito felizes na fé. Sabe qual que é o grande problema? Poxa, eu queria tanto que Jesus, eu fosse um dos 12, não precisa ser um dos 12, pode ser um daqueles 70, pode ser um dos 120, um dos 500 discípulos que andou ali com Jesus. Eu queria ser aquele lá, ou queria então, por que não foi no meu tempo que Jesus não andou comigo? Eu queria andar do lado de Jesus, aí sim eu conseguiria enfrentar os desafios dessa vida. E eu vou te dizer, não, você é feliz porque você não viveu nesse tempo, sabe por quê? Sabe qual é o problema de você tentar viver pelo que você vê? Quando você não vê mais, você entra em completo desespero. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Os discípulos eram corajosos com Jesus, fervorosos com Jesus. Pedro vai lá e corta a orelha de soldado, de servo de sumo sacerdote, corajoso. Jesus é preso, todo mundo já corre. Jesus é morto, todo mundo se esconde. E assim seria comigo e com você. Se aquilo que eu vejo, que eu confio, é o que eu estou vendo, tu quer ver você ficar em pânico, tem saldo ali na conta, cai o salário, tem saldo ali na conta. De repente, plano Collor, tira tudo e você não fez a compra do mercado. Desespero. Vamos pegar Rio Grande do Sul, que aconteceu nesse ano, muita gente já esqueceu. Caiu o salário, comprei tudo na despensa, enchente, levou tudo, levou minha casa. Desespero. Onde eu vou dormir, o que eu vou comer, não tenho nem dinheiro, nem o que eu guardei. Vista. É isso que Jesus está falando. Vocês não vão caminhar porque estão me vendo agora, ele disse para os apóstolos. Você tem que entender isso, Tomé. Vocês 11 que estão aqui na minha frente, os demais, vocês não vão caminhar porque eu vou voltar para o Pai. Lembra que ele falou para Maria Madalena? Eu vou voltar para o Pai. 40 dias depois desse episódio, ele sobe. E eles ficaram lá olhando para o céu, Atos capítulo 1. E os anjos estão dizendo, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus vai voltar, então, ele deu missão, vão cumprir. E eles viveram pela fé, não viveram por vista. Porque eles não viram mais. Jesus aparece a Paulo, depois não tem mais ninguém declarando que viu Jesus de novo. Ninguém. É feliz quem anda pela fé, bem-aventurado, felizes são os que viram, porque você pode andar sem precisar se agarrar a nada
tangível, nada que você consiga segurar com as mãos. Você se agarra à fé. E a fé, queridão, entenda isso, a fé é indestrutível. Fé em Cristo não se quebra. Tanto é que nossos irmãos em Cristo do outro lado do mundo, nos continentes asiáticos, no continente asiático, no continente africano, aqui em parte da América Latina, nossos irmãos estão morrendo e não negam a fé. A fé deles é indestrutível. É isso que Jesus está falando. Essa é a felicidade da fé. Ninguém pode quebrar, homem nenhum pode destruir. Por isso você é mais feliz do que Tomé, mais feliz do que Maria Madalena, do que Pedro, do que João, porque você não viu, mas você creu. E você vive pela fé. E você anda pela fé. E por mais que o salário suma da conta, a casa seja destruída, você ainda consegue caminhar porque você caminha pela fé. Então, essa é a grande felicidade, esse é um dos grandes choques desse texto para as nossas vidas hoje. Não queira, não deseje estar 2000 anos atrás naquela sala, não. Você tem um privilégio muito maior do que os apóstolos tiveram. Você tem uma felicidade muito maior que eles tiveram naquele momento. Antes de irmos ao terceiro e último ponto dessa lição, alguém quer acrescentar algo? Não? Vamos seguir então. Terceiro e último ponto. Coloquei aqui um teminha. Restaurados, vocacionados, glorificados. Leia para mim João 21. Nós vamos do 15 ao 19. Mas, pastor, e os outros todos os versículos? Querido, não dá tempo. É muita coisa. A gente gastaria uma aula para cada mais ou menos 15 versículos de cada um desses capítulos, tá? Então, nós vamos só para esse trecho e aí a gente encerra com esse trecho. João 21, do 15 ao 19. Vamos lá? Pode ler. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você realmente mais do que estes? Você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeirinhos. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos para outra pessoa e o vestirá e levará para onde não deseja ir. Jesus disse isto para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. A gente tem muita coisa aqui. Algumas Bíblias, né? Várias Bíblias trazem aqui um subtítulo. E deixa eu ver se a minha tem. A minha tem. Esse subtítulo aqui, ó. Deixa eu
ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Jesus restaura Pedro. Tá vendo? Esse subtítulo não está no original, não, tá, gente? Quando você vai ler a Bíblia, os textos em grego, o Novo Testamento, que é escrito em grego, você não vai encontrar essa afirmação aqui no texto. Isso aqui é algo que os tradutores, as editoras das Bíblias vão colocando para ajudar a gente a raciocinar. Às vezes atrapalha um pouquinho, porque não é a primeira vez que Pedro e Jesus estão tendo uma conversa. A primeira vez que eles têm uma conversa após a ressurreição, só os dois, é em Lucas, só que não é falado nenhum conteúdo dessa conversa. É Lucas capítulo 24, versículo 34. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles dizem, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Tá? Então, aí muitos teólogos dizem, olha, a restauração de Pedro, ela acontece ali. Só que aqui não é só um processo de Pedro, é um processo para todo discípulo de Cristo. Porque nós somos restaurados por Cristo de uma única forma. Todo cristão, ele foi restaurado. Todo cristão estava quebrado, destruído pelo pecado. Todo cristão... Deixa eu só ajeitar minha câmera, que eu acho que ela vai cair. Só um minutinho. Pronto. Ela vai dando um estalinho, eu falei, vai cair. Todo cristão, ele foi destruído pelo pecado, estava morto em seus pecados, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Nós estávamos mortos em nossos pecados. E só tem um jeito de Cristo restaurar, só tem uma forma com que ele usa a restauração, que o Pai nos restaura. João 3,16, ou essa conversa, por exemplo, de Jesus e Pedro. Jesus restaura com amor. A forma com que Jesus restaurou as nossas vidas, redimiu, nos reconstruiu, nos ressuscitou, foi através do amor que ele tem por nós. Fomos restaurados em amor. Agora, sabe qual é essa conversa, essa temática? Pedro, você me ama? E Pedro não consegue responder da mesma forma com que Jesus pergunta. Em português, eles parecem estar falando da mesma coisa. Originalmente, no grego, são palavras diferentes. Jesus pergunta a palavra você me ama com a palavra ágape. E Pedro não responde com ágape, ele responde com uma outra palavra usada para amor, que é filéu. Pedro ainda não consegue comunicar, mas também nos revela uma coisa muito importante. Sabe o que comunica se você foi restaurado por Cristo? O amor a Cristo. Eu fui restaurado em amor e a minha resposta é em amor. Então, nós fomos restaurados assim como Pedro foi, assim como todos os outros discípulos foram, assim como Tomé, que aparece aqui, foi, assim como Maria Madalena, que aparece logo no início, foi. E só é possível entender que fomos restaurados quando comunicamos aquilo que recebemos. Então, aquele que é restaurado por Cristo ama a Cristo. Mas, imediatamente, eu falei qual que foi o terceiro ponto: restaurados, vocacionados e glorificados, certo? Porque, junto com a restauração, já entra a vocação. Porque Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, sabe como você vai comunicar esse amor a mim? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você vai comunicar que você foi restaurado pelo meu amor, amando as minhas ovelhas, amando o meu
rebanho, amando o próximo. Por isso essa conversa ela é tão profunda, não só para Jesus e Pedro, não só para o Supremo Pastor e os pastores, porque muitos pegariam e falar, isso aqui é uma conversa, tá bom, Jesus e Pedro, e no máximo aqui o Jesus chamando alguém ao chamado pastoral, ao chamado como foi. O pastor Salovi tem uma história de muita a importância, porque o chamado dele, Jesus o chamou ao ministério pastoral com esse texto. Em um determinado momento, quando, por orientação do meu avô, do pai dele, pastor Salve Bernardo, ele entende que Jesus está falando com ele e ele diz, Deus sabe o meu nome. E aí ele não escuta mais a Simão, amas-me, mas ele escuta Salve. E aí ele entende que ele está sendo chamado ao ministério. Então muita gente poderia entender que seria só isso, mas não é só nestes dois ambientes, não. Há o terceiro ambiente que é a todo cristão. Jesus chama todo filho restaurado em amor a amar o seu rebanho, e é assim que você comunica amor a Cristo. Quando fizeste, Mateus 25, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, fizeste a quem? A mim o fizeste. Querido, se você diz eu amo Jesus e odeio o próximo, odeio ao meu irmão, isso também é João, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 16, como é que você pode amar a Jesus, amar a Deus a quem você não vê, e não amar o seu irmão a quem você vê? Então a gente tem que entender isso. Nós somos restaurados e ao mesmo tempo já imediatamente vocacionados, chamados, comissionados, enviados. Qualquer sinônimo que você queira colocar aqui, todos eles cabem. Chamados a amar e levar a restauração em amor de Cristo. É isso que fomos. E o final desse texto é maravilhoso. Porque ele termina dizendo, eu disse restaurados, vocacionados e glorificados. Porque o final é chocante e maravilhoso. Porque Jesus está dizendo, olha, ele está dando a missão a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. E Jesus, ele não deixa Pedro responder. Ele já vai e afirma, Pedro, você ainda não consegue me amar com amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial. Aquele amor em que você ama tanto a pessoa que se alguém for dar um tiro, você entra na frente. Você morre no lugar daquela pessoa. Esse é o amor ágape. É o amor de entrega. Entrega da própria vida se necessário. Esse é o amor ágape. Pedro, você vai me amar de maneira ágape, porque é o seguinte, Pedro, digo-lhe a verdade, versículo 18. Você, quando era mais jovem, vestia-se e ia aonde queria. Quando você for velho, estenderá a mão e outra pessoa te vestirá e levará para onde você não quer ir. Isso poderia ter sido alguma figura de linguagem, poderia ser ali, Pedro, você vai ficar velhinho, e aí vão te levar lá para fazer um exame, não tinha exame naquela época, mas só dando hipotético aqui. E você não vai querer fazer, vai tomar um remédio e não quer ir. Não, não, aí João ele deixa bem claro. João deixa bem claro do que ele está falando. Ele está dizendo, Jesus lhe disse isso para indicar com qual tipo de morte. Então, Pedro seguiria Cristo, amaria Cristo até as últimas consequências, até a morte. Só que o que é chocante nessa afirmação? O finalzinho, cortei de propósito. Jesus disse isto para indicar com que tipo de morte, para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Deixa eu perguntar isso aqui para você, que essa afirmação chocante, essa afirmação estranha. Você já pensou
como a sua morte vai glorificar a Deus? Que isso, pastor? Se tu bateu na madeira, olha, eu tenho algumas convicções de fé que você precisa tratar, tá bom? É, o cristão glorifica a Deus bebendo, comendo, trabalhando, cuidando do pai, da mãe, do filho, tomando um café com o vizinho, cuidando de planta, com umas plantinhas aqui atrás, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. E a morte é o quê? Você já pensou nisso? Porque, querido, você foi restaurado no amor de Cristo. Você foi vocacionado, chamado para exercer o amor de Cristo e você foi glorificado. Até a sua morte vai glorificar a Deus. E foi assim com Pedro. É isso que o texto está nos revelando agora. Quando estiverem diante do seu caixão, ou do seu esquife, ou diante da tua foto, dependendo de como for aí o seu funeral. Quantas pessoas vão glorificar a Deus? Quantas pessoas naquele momento conhecerão a Cristo pelo teu testemunho de vida? Quantas pessoas olharão para você, assim como o soldado romano olhou para Cristo e reconheceu que aquele era o Filho de Deus, as pessoas olharão e falarão, este é um Filho de Deus. E ele se tornou Filho de Deus em Cristo Jesus. Eu também posso. Eu também vou. É sobre isso que o texto está nos falando agora no final, que Jesus está dizendo, não é só um registro histórico. Ah, pastor, está lá na frente. Pode ser que não, né? A gente espera que esteja lá na frente. Tá. É por isso que Jesus olha para Pedro e diz, siga-me. Você só consegue glorificar a Cristo na sua morte se você segui-lo em vida. Se você entender o seu chamado, se você entender pelo quem, pelo que você foi restaurado, viver para Cristo para morrer em Cristo. Viver para a glória de Cristo, para glorificar a Cristo com sua morte. Então é jornada. É passo a passo. Algumas jornadas serão muito curtas. O ladrão na cruz. Ele foi um dos caras que seguiu a Jesus por um menor período de tempo. E na morte dele glorificou a Cristo. Na morte dele glorificou a Cristo. A história dele está registrada. Um dos caras que a gente tem certeza que está no céu. Um ladrão numa cruz. Mas você está seguindo e deve continuar seguindo. Vamos recapitular aqui. Fomos ressuscitados em Cristo porque Cristo ressuscitou. Temos vida em Cristo porque cremos nisso. Entendemos a nossa missão de anunciar a Cristo. Somos felizes porque não vimos o Cristo ressurreto. Nós cremos pela fé. Os olhos que nos movem são os olhos da fé. Por isso, então, somos restaurados, chamados e glorificados. Tudo isso, queridos, todo este evangelho foi escrito para que nós creiamos. E crendo, tenhamos vida no nome do Senhor. Compartilha. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles tenham a vida que você tem. Para que eles caminhem como você caminha. Amém? Alguns alunos, professores, querem colocar alguma outra afirmação antes de encerrarmos a aula? Não? Queridos, então, só introduzindo o tema, só o tema. Da semana que vem, nós vamos então começar um novo tema, que é a Igreja
de Cristo, e embaixo, sua natureza e missão. Coisa maravilhosa, né? Falamos do Evangelho de João, justamente sobre o start, como a Igreja do Senhor teve o seu início a partir do Senhor, sua fundamentação em Cristo, e agora vamos falar o que acontece depois de tudo isso. Então, vai ser o tema das nossas próximas 13 lições. Teremos uma nova playlist para você acompanhar. Não perca nenhuma das aulas. Participe conosco. Você que está aí nos nossos grupos de WhatsApp, pode participar da gravação da aula, pode participar ao vivo aqui, tá bom? Então, não deixe de estar aí conosco todas as semanas, todos os domingos ou quartas-feiras ao vivo. Deus te abençoe. Acompanhe a gente nas próximas celebrações. Daqui a pouquinho está começando. E esteja conosco presencialmente aqui também. Vai ser bênção te receber. Grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Obrigada, pastor. Até mais, Lição queridos. muito preciosa. Amém. Foi bênção.